Muito boa tarde a todos. Boa noite. O que estamos fazendo, né, sobre o plano de redenção de Deus. Nós vamos começar hoje recordando o versículo que lemos já ontem, né, que está lá em Romanos 10, versos 9 a 10. Ali está escrito assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar com a boca e com o coração, né? Crer profundamente nisso que está escrito nesse verso, né? Para que você possa verdadeiramente receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E é isso que a palavra confessar diz, né? No sentido de dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Nós falamos também que muitas pessoas, né, muitos mesmos, pensam e até dizem, né, eu fui batizado quando nasci, então eu sou salvo. Porém, o batismo, ele é um ato de arrependimento. Ele testifica um ato de arrependimento. E o batismo é algo individual. Algo que só pode ser feito quando a pessoa tem condições, né, eu diria, racionais, de se arrepender. Então, a pergunta, né, aquele que foi batizado quando criança, nenê, né, teria condições de entender o significado do batismo? É lógico que não. Então, aquele batismo, nesse sentido de salvação, não tem valor nenhum. Ele só foi um ato, né? Ali, talvez, de até social, né? Mas não, sem nenhum significado espiritual profundo. A salvação só pode ser dada por Jesus quando conscientemente nos arrependemos de nossos pecados, cremos nele como nosso Senhor e Salvador e decidimos segui-lo. Jesus ensina, né, sempre qual é o fundamento da salvação. E o fundamento da salvação é o novo nascimento. É você nascer de novo, se tornar um filho de Deus, né? É ser uma nova criatura através da declaração de fé feita nele, né? Feita com a boca, declarado com a boca e com o coração. Então, a partir daí, desse momento, né, você está andando como nova criatura, em novidade de vida. E Jesus, né, ele deu, de fato, aos seus discípulos a tarefa de batizar. Lá em Mateus 28, 18 a 20, né, Jesus ele fala sobre isso. E ele diz aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E os discípulos, né, saíram pregando o evangelho, pregando o novo nascimento e batizando aqueles que aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o que o batismo significa? É importante. Ele, para a salvação,
ele testifica publicamente a decisão, né, de seguir a Cristo, a decisão do arrependimento e de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O batismo é um sinal da obra de Cristo na nossa vida. E o importante é que quando nós nos batizamos, nós passamos por aquela procedimento, né, de sermos mergulhados na água e sermos retirados, e ali sermos batizados, né? Não só o mundo físico vê, não só as testemunhas, né? As pessoas veem e tomam conhecimento que você tomou uma decisão, mas principalmente o mundo espiritual também vê. Né? É um testemunho que você dá, que você fez uma escolha por Cristo Jesus. Não só o confessou, né, como seu Senhor e Salvador, que isso pode ser feito, né, onde você estiver, mas também você declara publicamente que você escolheu a Cristo. Então, o batismo, portanto, né, ele não é a salvação em si mesmo, nem o meio pelo qual nós somos salvos, mas é um testemunho da decisão que foi tomada. Deus deseja que todos se salvem. É vontade de Deus que todos alcancem a salvação. Mas somente através da fé em Cristo Jesus, isso é possível. A vontade de Deus está expressa lá em 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Ali está escrito assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Somente através da fé em Cristo Jesus é que nós alcançamos a salvação. Nós passamos da morte para a vida. Porque enquanto nós não nascemos de novo, nós estamos mortos espiritualmente. E morrendo, morreremos eternamente. E muitas pessoas, né, em muitas situações dizem: eu vou para o céu porque eu faço o bem, eu faço caridade para os outros. Muitas seitas, muitas religiões propagam essa ideia de que praticar o bem, fazer caridade, os levam à salvação, mesmo não tendo Cristo como Senhor e Salvador. Lê do engano. No texto lá de Efésios 2, 4 a 10, está escrito assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, as obras têm que ser uma consequência daquilo que nós somos através de Cristo Jesus.
Não o contrário. A salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Fazer o bem a outros é um mandamento de Deus para todos. Porém, não vai adiantar nada você fazer o bem, fazer caridade, se não decidir aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e segui-lo. Porque se não acontecer isso, se não fizer isso, a sua vida não será transformada por Deus, não nascerá de novo e permanecerá em condenação. Então, a chave da salvação é exatamente Cristo Jesus. Nascer de novo, ter a nova vida, se tornar um filho de Deus e andar com Cristo. Lá em Mateus 16, 24 a 28, está escrito assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí está uma palavra que toca sobre a volta de Jesus Cristo para buscar os seus, né, na época do arrebatamento. E aqui ele fala do discípulo. Quem é discípulo de Jesus? Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador se torna um discípulo. E discípulo é todo o que renuncia, né, à sua própria vida e toma a sua cruz e segue a Jesus. Renunciar à vida é deixar de fazer as suas próprias vontades e passar a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. É nos entregarmos nas mãos de Deus. Por que que ele sabe? Ele nos criou, então ele tem conhecimento absoluto de tudo. Então, a questão de renunciar, ele tem o significado de quê? De abandonar, de rejeitar, de sacrificar, abandonar, né, as suas vontades, mas sempre com um propósito. Sacrificar essas coisas, os prazeres, as vontades, em favor de algo maior, que é exatamente seguir a Jesus, é estar com Deus. Quando nós renunciamos, né, e nos colocamos a seguir a Cristo, nós nos colocamos em disponibilidade para ouvir a sua voz, ouvir aquilo que o Espírito Santo nos dirige em qualquer situação e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Isso é excelente, porque nós, quando experimentamos a dependência de Deus e o amor dele para conosco, ele preenche tudo e nos dá tudo conforme a nossa necessidade. Lá em Filipenses 4,19 está escrito assim: meu Deus suprirá as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ser discípulo de Jesus é renunciar às coisas do mundo, aos artifícios do mundo, aos chamarizes do mundo, e seguirmos a orientação de Deus, a voz de Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas,
que nos conduz a caminhos retos, a caminhos serenos, suprindo tudo aquilo que nós necessitamos. Basta nos entregarmos a Ele. É importantíssimo, né, nós estarmos, como eu diria assim, ligados a Cristo, estarmos debaixo da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Isso somente através do novo nascimento. Que na sua vinda, na sua segunda vinda, né, as coisas vão começar não, elas vão alcançar, né, o seu clímax. E ai daqueles, né, que não estiverem salvos. Lá em Mateus 25, 41, está escrito assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aos que rejeitaram a Cristo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa terrível, né? O que condena o homem? O que condena o homem à eterna trevas eternas, ao inferno, é a rejeição a Cristo. Não aceitar a Cristo, não aceitar o sacrifício de Cristo. Essa é a condenação. Não é o que você faz ou deixa de fazer. A condenação é rejeitar ao Senhor Jesus Cristo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, muitos acham, né, isso uma loucura, que isso não é a verdade. E muitos entendem, né, que isso são alegorias. E eu digo para vocês que uma época da minha vida eu também achava isso. Até que eu nasci de novo, comecei a andar segundo a palavra de Deus, a buscar a palavra. E ali em 1 Coríntios 2,14, está escrito assim: ora, o homem natural, aquele que não nasceu de novo, né, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, que tudo que está na palavra de Deus são coisas espirituais, só se discernem espiritualmente. E você só tem o seu espírito renascido, renovado, recriado, como quer que seja, né? Com nova vida, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo vem habitar em você e vivifica o teu espírito que estava morto. Lá em 1 Coríntios 3, 18 a 20, está escrito assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois já está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Pensamentos dos sábios, aos olhos de Deus, são vãos. Deus quer que você conheça a verdade e tenha a vida, que eu diria assim, em total liberdade, não sendo subjugada por nada que venha do inimigo. E somente através de Cristo Jesus é que nós conhecemos a verdade.
Jesus é a verdade, e a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de tudo aquilo que não é de Deus. Deus quer nos dar uma vida abundante, quer dar uma vida de alegria, de paz para você, de domínio próprio, de amor. Mas somente através de Cristo Jesus nós podemos conseguir isso. Lá em João 8, 31, 32, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo o jugo que o mundo quer colocar sobre a sua vida. Então, existem muitos jugos, né, sendo colocados, alguns até com aparência de santidade e tudo mais. E um dos aspectos, né, assim que podemos nos libertar, por exemplo, adorar imagens, né, ou então outros deuses. Tem muita gente seguindo outros deuses, outras filosofias, ou crendo que essas coisas podem fazer algo, né, por você. Deus abomina a adoração a outros deuses. E ele também diz na sua palavra que as imagens ou as estátuas não podem fazer nada por você. Lá nos 10 mandamentos, né, lá em Êxodo 20, versos 1 a 6, está escrito assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui ele está falando da libertação do povo da terra do Egito, da casa da servidão. Vale para nós que somos libertados, né, do Egito do mundo, da servidão do mundo. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é liberto. Você se torna uma nova raça, nova criatura, a nova raça cujo primogênito, né, é Jesus Cristo. No Salmo 115 da Bíblia Evangélica, ou Salmo 113, né, da Bíblia Católica, está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo. Confia no Senhor, ele é teu auxílio e teu escudo. Vós o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor.
Ele é vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor que se lembrou de nós abençoará os que temem ao Senhor, tanto grandes como pequenos. Quando nós vemos, né, os textos do Antigo Testamento, nós vemos ali que Deus condenou diversas vezes o povo por caírem na idolatria. E sempre os alertou, né, sobre isso. Jeremias 10, 3-5 está escrito assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata, com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessita de quem os leve, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Nós temos que entender e aprender que Deus quer que nós depositamos a nossa fé totalmente e exclusivamente nele. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar a sua vida e dar-lhe de tudo o que ele já tem planejado para você. Entregue a sua vida a Deus através da fé em Cristo Jesus. E certamente você será abençoado e será salvo. E será livrado da condenação eterna. Será ressuscitado no último dia para viver em glória, na presença de Cristo Jesus, na presença do Deus vivo e verdadeiro. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Confesse o nome de Jesus com a boca e com o coração. Tenha-o por Senhor absoluto da tua vida, que muita coisa vai mudar. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a tua vida. E essa é a meditação que eu deixo para esse final de semana. Amém? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Boa noite. Até.